Unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo. Unção de alegria. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos aprender algumas coisas hoje importantes que vão abençoar, que vai abençoar nossas vidas. Aleluia. Efésios capítulo 5, você encontrou? Diga amém. Aleluia. Podemos ler? Aleluia. Há uma unção aqui, queridos. Desde que eu subi dali, essa unção está se manifestando aqui, desde que eu estava sentado ali. E é sobre ela que eu queria falar um pouco. O versículo 14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta causa, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo o versículo 17, 18, 19. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vai em Atos capítulo 2 agora. Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, fala quando cumpriu-se o dia em que o Espírito Santo entrou naquele lugar. O Espírito Santo veio à terra como Jesus tinha dito, e encheu a casa, encheu as pessoas, e ele distribuiu entre eles línguas como de fogo, ok? Agora veja o que está escrito aqui, no capítulo 2, versículo 15. Esses homens, Pedro se levantou e explicou o que estava acontecendo. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, digam amém, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Peraí, não é para você não, está falando aqui para os meus servos e as minhas servas. Está falando de você? Então vamos vibrar com isso que está escrito sobre nós, queridos. Peraí, está escrito aqui, ó: até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Está falando de você, querido. Aleluia.
Glória a Deus. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Não, não é sangue que sai do nosso corpo derramando. Sabe do que se trata, querido? O sangue já foi derramado quando Jesus foi àquela cruz. Mas aquele sangue veio para remir-nos dos pecados. Agora, ele não está falando que vai ter destruição do seu corpo. Sangue, fogo. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que aconteceu aqui agora? Sabe o que foi transferido aqui agora? Foi um fogo colocado no interior dela. Você não viu, você não percebeu, mas um fogo entrou para dentro dela, e isso está queimando tudo que estava dentro dela, transformando a vida dela. Sabe, querido, às vezes nós não percebemos o que está acontecendo, mas tem um fogo aqui sobre mim, e esse fogo ela mesma presenciou aqui, ela mesma recebeu aqui, fogo que está queimando coisas, para que Deus possa completar aquilo que Ele quer fazer na vida dela. E o vapor de fumaça, pastor? E o vapor de fumaça? Aguarde para você ver isso acontecer. Aleluia. Aleluia. Volta lá comigo em Efésios capítulo 5, versículo 17, 18. O 16 fala: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora, presta atenção aqui, queridos. O que está acontecendo ali? Aqui, Paulo disse o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Espera aí, o que tem a ver ser cheio do Espírito com ficar embriagado de vinho? Olha, Pedro, lá em Atos capítulo 2, versículo 15, parece que ele está querendo justificar, parece que ele está querendo explicar que o que as pessoas estão vendo sobre a vida dos crentes, que eles estão vendo, não é que eles estão bêbados. Por que Pedro precisou explicar que aquelas pessoas não estavam embriagadas? Por que ele precisou explicar? Porque eu acho, e é assim mesmo, que aquelas pessoas estavam cambaleando, dando risada que nem bêbado, falando que nem bêbado. Quem já ficou bêbado aqui? Eu fiquei uma vez bêbado, quando eu era bem novo. Quem já ficou embriagado? Faz assim. Muita gente, não é? Então vocês sabem do que eu estou falando. Quem não ficou embriagado, mas já viu alguém embriagado? Faz assim para mim ver. Como que fica uma pessoa que está bêbada? Uma pessoa que está embriagada? Ela dá risada de tudo. Imagina que você está sentando com ela para almoçar. Aí você dá o talher para ela, ela começa a dar risada. Aí você fala assim: quer um pedaço de bife? Ela dá risada. Aí você fala: quer milho? Ela dá risada. Aí você olha e pensa: deve estar embriagado. Sim ou não? Você logo reconhece alguém que está embriagado. Agora Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 15, está explicando: olha, isso daí que vocês estão vendo, pessoal, neles, eles não estão embriagados não. Eles não estão embriagados não, viu? Eles não estão embriagados. E agora Paulo aqui, ele está dizendo assim, ó: não se embriague com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por que Paulo tem que colocar essa questão de se embriagar, ficar bêbado de vinho, quando ele vai falar de ficar cheio do Espírito Santo? Porque alguém que fica cheio do Espírito Santo, logo ele aparenta estar embriagado de vinho, ou de bebida forte. Alguém que está cheio do Espírito Santo, ele vai parecer que está embriagado. Por quê? Não é que ele vai parecer, é que ele está embriagado. Mas por que acontece isso? Mas por que acontece isso? Eu queria falar disso essa noite com você, um pouco disso. Queridos, escute, aqui, ele não só está dizendo para você não se embriagar com vinho, mas ele diz assim: fique cheio do Espírito. Aí, ele não só para aqui nesse ponto, fique cheio do Espírito, ele continua dizendo alguma coisa aqui. E o que ele fala? No versículo 19, fique cheio do Espírito no 18, e no 19 ele diz assim: falando entre vós
com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Espera aí, vamos entender isso aqui juntos? Eu queria explicar algumas coisas dessas para vocês, porque nós vamos começar a ficar embriagados, nós vamos começar a encher a cara. Nós vamos começar a encher a cara. Então eu vou explicar esse negócio para você encher a cara. Que é isso, pastor? Não, é isso mesmo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, falando no meio de vós, falando com você mesmo, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no seu coração. Olha, querido, presta atenção no que eu vou falar para você. Quando o grupo de louvor está aqui cantando, eles estão adorando ao Senhor, Quando eles estão aqui cantando e adorando ao Senhor, eu não sei se isso acontece com você, eu não sei se está acontecendo a mesma coisa. Eu estou ali adorando, e quando nós, toda a igreja, começamos a falar, falando entre vós, a cantar, eu percebo que a unção começa a vir, e eu percebo no meu corpo, as minhas mãos, assim acontece comigo, pode ser diferente com você, é claro, mas as minhas mãos, elas começam a formigar, tremer. Sabe quando você senta em cima da mão e você tira e ela está dormindo? Assim, eu começo a sentir assim. E logo eu percebo, a unção está vindo. A unção está vindo. Eu sei, eu ainda não cheguei nisso, mas eu vou chegar. Eu sei que essa unção, ela aumenta tanto, que ela vai deixar o seu corpo inteiro estremecendo. Inteiro, não vai ser a sua mão que vai ficar formigando, vai ser o seu corpo inteiro, ao ponto de você não conseguir falar mais uma palavra, ao ponto de você não conseguir mais parar de pé, ao ponto das pessoas pensar realmente que você está bêbado. Mais um pouco aqui, querido, mais um pouco ia ficar embriagado ela e eu. Mais um pouco aqui ia ficar embriagado ela e eu. E mais quem está por perto. Quem já viu isso aqui na igreja acontecer? Teve um culto aqui, eu lembro bem disso daí, que nós estávamos tendo o mover do Espírito, e tinham umas pessoas sentadas bem naquele canto ali, eles ficavam rindo, parecia tudo bobo, eles estavam rindo ali, mas era incontrolável. Eu lembro que o Gustavo também estava. Cadê o Gustavo? Ele estava junto, estava ali atrás, e eles estavam tudo rindo, e daqui a pouco eles caíram tudo no chão. Ninguém estava lá orando por eles, ninguém estava lá falando nada com eles. Nós estávamos tudo aqui, estava aqui o Vinícius, estava aqui o Wesley, estava aqui mais algumas pessoas, tudo um em volta do outro, tudo bêbado, caíram no chão aqui, ficaram bêbados no chão, eles ficaram embriagados, tudo aí. Aí depois tinha umas outras pessoas aqui, caída, a Sueli estava aqui, ficou deitada por aqui, e foi carregada para a casa dela, porque não conseguiu mais se levantar, e ali eu fiquei olhando que as pessoas estavam caindo das suas cadeiras, dando risada. Ninguém estava fazendo cócega neles, ninguém contou piada para eles, ninguém falou nada dessas coisas para eles, mas eles estavam tudo ali no chão ali. Aconteceu aqui. Você está pronto para acontecer essas coisas de novo? Você deseja essas coisas, querido? Ah, meu amigo, você não sabe o que essas coisas podem causar dentro de você. Você não sabe a mudança que isso pode fazer em você. Agora, imagina você viver dentro disso. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, cantando e salmodiando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Como que é isso, pastor? Quando eles começam a cantar aqui, você percebe que na música, na adoração a Deus, parece que Deus, ele se envolve, mas é assim mesmo, ele se envolve na adoração, ele se envolve naquilo que nós estamos cantando, naquilo que nós estamos falando, e daqui a pouco o ambiente começa a ficar cheio da glória de Deus, o lugar começa a ficar cheio da glória de Deus. Quem percebe isso? Agora, meu querido, e na vida pessoal, eu queria falar um pouco da vida pessoal. Pessoas estão se embriagando, e aí meu cunhado falou para mim o seguinte, ele me fez a pergunta, ele falou assim, você sabe por que uma pessoa bebe? A resposta óbvia qual que é? Para que uma pessoa bebe? Para quê? Esqueceu os problemas, mas mas tem uma coisa que acontece antes disso, para ela esquecer o problema. Para que as pessoas bebem?
para ficar bêbada. Depois que vai acontecer esse segundo processo que vocês falaram, de esquecer os problemas, não é assim? Você está lá, aí você começa a encher a cara, bebe. Sabe que eu nunca tinha pensado sobre isso? É sério. Mas vamos lá. As pessoas bebem porque ela quer ficar embriagada com os sentidos. Presta atenção aqui, sentidos batizados. O que é isso? Batismo, sabe o que é? Batismo é mergulhar. Isso é batismo. Então, os sentidos ficam mergulhados. Mergulhados no quê? No caso da bebida, ela toma o seu sentido de um jeito que você se perde naquele mundo. Sim ou não? As pessoas que ficaram bêbadas sabem disso, não é? Vocês agora vão ficar bêbados de outras coisas, né? Bêbados no espírito. Aleluia. Então, as pessoas, elas bebem para esquecer dos problemas. Aí, Paulo está dizendo aqui, ó, tem outra solução melhor. Ele está dizendo assim: não se embriague com vinho, porque o vinho vai causar dissensões, vai causar brigas, vai causar muitas coisas ruins. Aí ele dá uma outra sugestão, que é parecida com essa, mas que vai produzir algo extraordinário nas nossas vidas. Ele diz assim: não se embriague com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, como que você se embriaga? Naturalmente falando, como você se embriaga? Bebendo, certo? Agora, para você ficar embriagado do Espírito, é o contrário. É cuspindo, pastor? Não, é falando. É falando. Você se embriaga naturalmente, bebendo, jogando para dentro. Agora, você se embriaga do Espírito, jogando para fora. Você está entendendo isso? Você se embriaga do Espírito, falando. Falando o quê? Vamos voltar no versículo 17, 16 antes. Remindo o tempo, porque os dias são maus. 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, você vai se embriagar falando sobre a vontade do Senhor. Presta atenção numa coisa, queridos. Vocês estão prestando atenção no culto hoje? Amém. Amém. Isso pode mudar a história da sua vida para sempre, amém? Tinha um homem, um missionário, o nome dele é Rogan, escreve com H, Rogan. Esse missionário americano, ele ia para o México, fazer missões lá. Só que esse homem tinha aprendido, através desses textos, ele tinha aprendido a se embriagar, ele tinha aprendido a ficar cheio do Espírito. Então o que ele fazia? Ele acordava 4, 5 horas da manhã, e ficava durante 4, 5 horas também, falando. Como que ele fazia? Eu vou falar exatamente como ele fazia. Ele lembrava de textos, versículos, palavra de Deus. E ele acordava de manhã e começava assim: Senhor, eu te louvo, eu te dou graças, aleluia, 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 aleluia. Pai, o Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai ficar à sombra do Onipotente e descansar. O Senhor é o meu Deus, a minha provisão. Então ele ficava falando, falando e falando, hora após hora, a fio, falando: Senhor, eu te dou graças, Senhor, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor exalta o meu poder como o do boi é selvagem. O Senhor derrama sobre mim óleo fresco. O Senhor, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Transborda do quê? De quê? De unção. O meu cálice transborda. Então, presta atenção, esse homem, Rogan, ele estava em missões. Todo dia de manhã ele acordava cedo para fazer isso. Esse tipo de adoração. Sabe o que isso é adoração? Eu vou falar uma coisa sobre adoração que você vai gostar de ouvir, querido. Mas o Rogan estava ali fazendo isso. Então ele estava nas missões. E a coisa era muito difícil ali. Aí o que aconteceu? Ele tinha saído para uma certa viagem, e a esposa dele ficou ali numa cidade. Só que alagou tudo, e a água muito acima da nossa cabeça, alagou tudo.
E o Hogan estava ali treinando os missionários para fazer a mesma coisa que ele fazia, fazer as missões, pregar o evangelho, ganhar as pessoas. E agora ele está com eles no carro e a esposa dele está lá do outro lado. E tem agora, de tanta enchente, tem um rio. Ele não consegue passar para o outro lado. Aí o Hogan virou para os pastores, amigo dele, e disse assim: eu vou buscar minha esposa, ela está lá. Vocês querem ir comigo? Vocês têm que lembrar de uma coisa, ele está no carro dele, e aqui, se ele for, tem um rio que vai cobrir o carro dele. Ele disse: vocês querem ir comigo? Eles, para não falar que estão com medo, nós vamos sim, nós vamos com você. Então ele, tá bom, ligou o carro e foi no meio da água. O carro dele ficou com a água por cima, encobriu. O que acontece quando o carro entra na água? Então aconteceu isso, o carro morreu. Ele olhou para eles, eles olharam para ele, e ele disse assim: Senhor, eu preciso chegar daquele lado, a minha esposa está lá. Ele ligou o carro, e ele foi, e ele chegou lá. Por quê? Porque os sentidos dele já estavam batizados. Ele ficou doido. Por quê? De tanto ele adorar a Deus falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, ele ficou tomado da presença de Deus, ao ponto de olhar para o rio e pensar como Moisés: vai que o mar vai abrir, vai porque vai acontecer. Agora tinha um bruxo lá, o bruxo, ele estava com raiva do pregador, porque o pregador estava agora ressuscitando pessoas, o Hogan, ele estava curando pessoas, o pregador estava ganhando as pessoas para Jesus. E agora esse bruxo, ele não gostou disso, esse bruxo não gostou. Então o que ele fez? Ele mandou queimar todas as igrejas da região, ele mandou queimar tudo. Só que aconteceu um problema. Ele tinha uns filhos que cresceram vendo esse pregador agir. Esse bruxo tinha uns filhos que viu o pregador agir, o pregador curar, o pregador ressuscitar, o pregador fazer as missões. E esses jovens resolveram sair de noite, escondido do pai bruxo, para ir nas reuniões do Hogan. O que aconteceu nas reuniões? Eles se converteram. Quando chegaram em casa, o pai deles deu uma surra neles e proibiu eles de ir na reunião. Mas aconteceu que esse bruxo morreu. E agora? Tá aqueles dois jovens, filho do bruxo, que aprenderam, que viram o Hogan agir, e eles começaram a fazer igual. Eles começaram a rodear o caixão do pai, o bruxo, e eles começaram a falar: Senhor, o meu pai ainda não nasceu de novo. Senhor, o meu pai precisa do Senhor. Ele morreu, mas ele não pode morrer, não é a hora dele morrer. Senhor, ele precisa de você. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é aquele que levanta de entre os mortos, o Senhor é poderoso. E sabe o que aconteceu? Aquele homem acordou. Só que ele acordou e ele disse: me leva para o homem de Deus. Eu quero ver o homem de Deus. E aí eles pegaram o homem, o bruxo, e levaram até o homem de Deus. Aleluia. Queridos, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, querido, tem uma intensidade nesse negócio que nós precisamos aprender. É bom a música que nós cantamos na igreja, é bom, porque essa música abre a porta para a gente entrar nessas coisas. A gente vê aqui na igreja, a gente vê quando nós cantamos como um grupo, quando nós cantamos unanimemente, todos juntos, a unção, ela vem. Preste atenção comigo, querido. Me arruma essas duas cadeiras aqui, por favor. Eu queria que você aprendesse isso. Parece que Paulo
está falando aqui sobre remir o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Parece com os dias que você está vivendo? Não, não parece. Os dias que você está vivendo, eu acho que é pior. Se os dias eram maus há 2000 anos atrás, imagina como é hoje. Sabe esse remir o tempo a que se refere? Tem um homem que escreveu o seguinte: que o Facebook, a rede social, ela serviu para uma coisa muito importante, para mostrar e para provar que todos nós aqui temos tempo, porque todos nós aqui temos tempo de dar uma olhadinha, ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no antigo Orkut. Todos nós temos tempo. Pastor, sabe o que é? Eu não tenho tempo. É mentira, meu querido. É mentira, minha querida. Você tem é preguiça. Vamos lá, vamos continuar então daqui. Ele escreveu que o Facebook serviu para isso. Eu tenho Facebook, viu? Se preocupa não, eu tenho, não estou falando mal do Facebook, eu só estou falando o seguinte: se você pode ficar 4 horas no Facebook, você pode ofertar 2 e ficar só 2. Sim ou não? É isso que eu estou dizendo. Pastor, mas eu só fico 1 hora no Facebook. Divide com Deus, dá meia hora para Ele. É isso que eu estou dizendo, mas amém. Vamos lá. Quando você, aqui ó, nós estamos aqui, alma, carne, e aqui é o reino do Espírito. O Espírito Santo, quando ele veio morar dentro de você, ele veio morar no seu espírito, no seu eu real. Então o Espírito Santo está aqui, ó, dentro de você, ok? Amém? Todas aquelas pessoas que nasceram de novo são assim, tá? Não é só uns não. Quem nasceu de novo, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Você sabia disso? Ele veio habitar dentro de você. Mas pastor, às vezes eu não sinto ele. Não, na verdade tem gente que nunca sentiu. Mas nós vamos aprender sobre entrar nesse negócio aqui e as coisas vão ficar diferentes. Quando a gente começa nessa adoração aqui, hoje eu estou falando sobre adoração pessoal, amém? Adoração pessoal é aquela que você faz sozinho, você e Deus, você se tranca no quarto ou em algum lugar e você faz a sua adoração pessoal a Deus, como o Hogan fazia. Isso não é um privilégio daquele missionário, isso é um privilégio de todo aquele que é nascido de novo, de todo aquele que tem Deus dentro de si, amém? É um privilégio para você. Então, nós estamos aqui. Quando você começa a adorar a Deus, você não sente nada, porque você começa na onde? Todo mundo é igual. Você começa na dimensão da carne. Você começa aqui, ó. Oh Senhor, eu te louvo, eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Puxa vida, se eu pudesse sentir aquilo que eu sinto na igreja, mas amém. Oh Senhor, eu te louvo. Você não está sentindo nada. Você está ali 15 minutos. Oh Senhor, eu te louvo, aleluia. É Senhor, a Bíblia diz. O que ela diz mesmo? Não lembro o que ela diz. Ah, ela diz que o Senhor é bom em todo o tempo. Ô Senhor, então você está aqui. Algumas pessoas conseguem dizer pelo menos uns 3, 4 versículos, sim ou não? Quem consegue dizer uns 3, 4 versículos? Você começa usando esses versículos na sua adoração. Vamos dizer que você lembra de 3. E você lembra dos bons, é claro. Lógico, você não vai lembrar daquele outro. Você vai lembrar daquele que diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Claro que você lembra. Oh Senhor, o Senhor diz, deixa eu ver o que diz. Ah, o Senhor diz que se quiser me ouvir, comerá o melhor da terra. Oh Senhor, eu te dou graças porque eu vou comer o melhor da terra. Eu te dou graças porque o Salmo 91. Quem lembra do Salmo 91? É fácil então, hein? Você começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Esse sou eu, Senhor, eu te louvo, eu te amo. Agora, quem sabe falar aleluia? Quem sabe falar glória a Deus? Quem sabe falar Deus é bom? Quem sabe falar o Senhor é lindo, maravilhoso, bom demais? Então, você está aqui nessa adoração, presta atenção, queridos. Os dias são maus, é melhor você aprender, porque vai ficar pior a coisa. E se você aprender isso aqui, não vai ficar pior para você, vai ficar pior só para o mundo, amém? Aprende isso aqui. Você está aqui, ó. Era para mim estar no Facebook, mas eu vou oferecer ao Senhor. Ó, se você começar assim, Deus já vai estar feliz lá no céu, querendo dançar. Deus já vai estar querendo dançar lá no céu já. Só por você ter falado assim: não vou ficar no Facebook agora, eu vou adorar a Deus. O coração do Pai já vai ficar: meu Deus. Meu Deus? Não, ele não fala meu Deus. Aí você está aqui adorando, não estraga a minha mensagem. Você está aqui adorando a Deus, certo? Deus não fala meu Deus.
E nem o diabo fala, né? Mas você está aqui, presta atenção, querido. Quando você começa a entrar nisso aqui, quando você começa a falar, nem que você ficar falando meia hora, aleluia, aleluia, não vai ter graça, mas para Deus vai. Para Deus vai ter graça. Para você parece que não tem graça, sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a viver na carne, nós estamos acostumados a viver com coisas naturais, mas quando você começa a adorar a Deus, vai chegar um momento, eu não sei se para algumas pessoas vai demorar mais do que outros, amém, queridos? Pode ser que para você vai demorar 3 horas, para outros pode demorar 40 minutos, mas você está aqui falando, eu te amo, Senhor, eu só queria que você soubesse que eu te amo, Senhor, eu só queria, você preferia receber uma carta vamos supor que você gosta de uma pessoa, você ama aquelas pessoas, e ela não sabe escrever, mas aí ela manda alguém escrever, sempre que te ama, você recebe carta, mas um dia, ela aprende a escrever com alguém, e ela escreve assim, eu te amo, e agora você sabe que ela mesma que escreveu com a própria mão, você vai gostar mais ou não? Sim, sabe o que eu estou querendo dizer? Uma coisa é eu falar aqui, diga aí que você ama Jesus, aí você diz, eu amo você, Jesus, ou então o grupo de louvor começa a cantar assim, te amo, e como é a música, como todo mundo está cantando, você canta junto, Deus recebe? Claro que recebe, mas imagina que você escolheu falar, não foi a música, você que decidiu, então você começa assim, ó, oh Jesus, eu te amo, não tem nem ritmo, mas você fica lá, eu te amo, Jesus, Jesus, eu só queria que você soubesse, não tem ninguém aqui, mas eu queria que você soubesse que eu te amo, viu? Eu te amo, eu quero que você saiba, como você acha que Deus está ficando nesse momento? Você escolheu falar isso, por que ali, aquela cadeira? Porque vai chegar um momento, onde você vai estar falando tanto, falando entre vós, que você vai parar aqui, meu querido. Quando você parar aqui, aquilo que estava pesado, aquilo que estava cansativo, de você ficar falando te amo, eu te adoro, quando você pisar nesse lugar aqui, você não vai querer mais sair daqui. Ninguém te tira mais daqui, porque você vai ficar ali adorando Ele, e agora, não são mais suas palavras, são as palavras que vêm daqui de dentro, vem junto, o Espírito Santo pegou com o seu espírito, e agora aquela adoração, só que aí seu quarto começa a encher de uma densa nuvem, uma nuvem de glória, começa a encher o seu quarto, porque a fumaça veio, a glória veio naquele lugar, e agora a sua adoração está espontânea, agora você começa a cantar coisas, que você pensou, aonde eu li isso? Você começa a cantar coisas, e você começa a dizer, o quanto Ele é lindo, daqui a pouco você está falando em profecia, você está falando coisas que sobem somente do trono de Deus, e você começa a falar aquelas coisas, e aí, os seus sentidos começam a ser batizados, mergulhados em Deus. Daqui a pouco, meu querido, você nem vai lembrar mais da conta que está lá para pagar. Você só sabe de uma coisa: eu posso ver os anjos correndo para fazer acontecer o dinheiro chegar. Eu posso ver os anjos correndo para fazer acontecer. Eu preciso de um companheiro, eu preciso de uma companheira, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas eu sei que o Senhor é o meu supridor, eu sei que essas coisas estão vindo, eu sei que está acontecendo, e eu sei que o Senhor vai fazer chegar. Agora imagina que o seu filho está desviado, imagina que o seu pai não se converte, imagina agora que a sua mãe não se converte, imagina agora que existe uma prisão na sua casa, imagina que o seu filho está preso. Quando você está nesse lugar aqui, você começa a adorar tão espontâneo, que as coisas começam a se liberar na sua vida, as coisas começam a se soltar, e Deus começa a agir na sua vida, porque você conseguiu tocar a Deus, você conseguiu tocá-lo de tal maneira que a dúvida, quando ela tenta bater a sua porta, a porta do seu coração, quando a dúvida vem, você diz, vai para lá, porque aqui eu estou diante dele, eu estou diante do trono de Deus. Amém? Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Versículo 14 de Efésios capítulo 5 está escrito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre dos mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14, desperta-te,
Desperta-te, desperta-te, desperta-te. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como pessoas sábias. Queridos, não tem nada que Deus não pode fazer, que Deus não pode resolver. Você começa a provocá-lo, você começa a tocá-lo, você começa a tocá-lo, e você vai ver. Se você começar a dar 10 minutos do seu momento para Deus, 10 minutos nesse lugar, você vai ver aonde Ele vai colocar você. Parece que não está acontecendo nada, parece que Ele não está recebendo nada, parece que nada mexe com a sua carne, mas quando você começa na carne, Deus, Ele sabe que você está colocando a sua força, Ele sabe que você está fazendo porque você quer, porque ninguém mandou você ir ali, você foi porque você quis. Um mundo conturbado, um mundo cheio de coisas, um mundo cheio de novidade, um mundo cheio de redes sociais, um mundo cheio de coisas de prazer, coisas que dão prazer, e mesmo em meio a tudo isso, nós escolhemos, em meio a tudo isso, Senhor, não importa como está o mundo, não importa quão prazeroso é, mas eu quero te dar alguns minutos para adorar ao Senhor. Aleluia. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida, meu querido. Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém. Sabe, queridos, eu estou falando de coisas profundas, mas eu vou ser sincero, muito sincero com você. Eu queria falar para Deus, quando Ele colocou no meu coração pregar isso. Quem vai dar crédito à minha pregação? Quem vai se importar com isso? Os loucos por Jesus, eles vão se importar com a pregação que chama você para adorar o seu Deus. Sabe, Deus, Ele quer fazer coisas em nossas vidas, e muitas vezes Ele quer falar coisas para nós. Naquela dimensão ali, você pode ouvir Deus falar. Naquela dimensão ali, não nessa você fala, falando entre vós com salmos, entoando, louvando ao Senhor, de coração. Naquela dimensão ali, quando você sai daqui, e você entra ali, Ele passa a falar com você, e Ele passa a falar através de você, e Ele começa a falar, você começa a falar palavras que não são suas, você começa a liberar profecias, você começa a dar direção para você, e direção para pessoas, você começa a receber direção de Deus aqui. Você pensa que você está adorando, mas na verdade você não está adorando, sabe, queridos? Às vezes eu fiquei pensando, eu não sei se você também pensou, por que Deus quer adoração? Por que Ele quer sua adoração? Deus é carente de adoração? Será que Deus é carente? Será que Ele precisa tanto disso mesmo? A Bíblia diz que tem anjos que cantam 24 horas por dia, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que eles estão adorando ao Senhor o tempo todo. Será que Deus é carente desse negócio? Será que Ele tem uma carência que precisa ser preenchida? Por isso que Ele diz, louvem-te os povos. Será que Deus tem uma carência? O que a gente precisa entender, que a adoração, ela vai além disso, e a adoração não é para alcançar a Deus, é que quando você começa a adorar a Deus, você atrai a presença dEle, porque você o adora, você atrai a presença dEle, e a presença dEle começa a batizar os seus sentidos naturais. E quando essa presença começa a batizar os seus sentidos naturais, você sai do ambiente natural e entra no seu ambiente, que era o que você deveria viver o tempo todo. Deus, Ele vinha no jardim do Éden, e como você acha que Ele andava e falava com Adão? Sabe que Adão não andava no natural, Adão não andava na carne, Adão não andava, ele andava no espírito, o tempo todo. Então a Bíblia declara que toda tarde, Deus descia e falava, andava com Adão e conversava com ele. Deus gostava daquilo.
É como você com o seu filho, gostava de pegar na mão e passear com o filho, gostava de andar e conversar com o filho. Deus a mesma coisa ali com Adão. Agora, Adão não andava na carne, ele não andava no natural. Agora, quando Deus foi falar com Adão, onde estás, Adão? Você percebe que mesmo depois do pecado, Adão ainda ouviu Deus? Por que Adão ainda ouviu Deus? Porque Adão estava mais acostumado, aliás, ele estava só acostumado a andar no Espírito. Ele não sabia, ele ia passar a saber ainda o que era andar na carne, o que era andar no natural. Nós somos ao contrário, nós estamos acostumados a andar no natural, a andar na carne. Então, nós temos que aprender a andar no Espírito, a entrar no Espírito. Adão não, Adão foi ao contrário, ele ia aprender como é andar no natural, porque ele estava acostumado naquele ambiente, onde ele ouvia, quando Deus falava na hora, ele ouvia Deus, mas agora o pecado entrou, então aquele pecado ia separar Adão de Deus, então Adão ia esquecer como é andar no Espírito, e ele ia começar a andar na carne. Esse negócio da adoração é o seu habitar. Esse negócio da adoração aqui não é para você ficar só agradando a Deus. Quando você começa a falar, eu te amo, você lembra que você está na carne, mas agora você está entrando naquela dimensão de passear no jardim com Deus. Você está entrando naquela dimensão onde Deus vai pegar na sua mão e Ele vai te levar aqui, ó. Você não percebe, você não sabe disso, mas Deus está pegando na sua mão, está levando você para o seu habitat, para o lugar onde pertence a você, para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Isso é adoração, querido. Nós pensamos assim, por que Deus quer adoração? Fique sabendo que Deus não é carente. Deus não tem uma carência. Sim, Ele deve ter uma fraqueza, e a fraqueza dele é você. Quando você começa aqui a amá-lo, pensa sobre isso comigo, querido. O seu filho, ele está lá brincando, ou sua filha está lá brincando, aí ele para a brincadeira, volta para ele está brincando com os amiguinhos aqui, ó. Porque você sabe que quando seu filho está brincando, entretido, ele não dá atenção para você, não é assim? Sim ou não? Quem tem filho sabe disso. Está lá brincando, ele não dá atenção para você, está lá brincando. Mas imagina que essa criança, fala para o amiguinho dele, espera só um pouquinho. Pai, te amo, e continua aqui brincando. Como você vai ficar depois disso? Imagina, sabe o que você está fazendo? Quando eu disse para você entrar aqui e começar a falar disso com Deus, você está fazendo isso. Você está lá brincando, porque você tem direito de brincar no Facebook, no WhatsApp, no que você quiser. Mas você está lá brincando e você pensa, espera um pouquinho aí. Eu te amo, Deus. Eu te amo. Agora, imagina que você escolheu que você quer falar 15 minutos para ele. Vou falar para ele 15 minutos. Oh Deus, te amo, viu? Fica sabendo que eu te amo, viu? Estou ali, brincando ali, mas te amo muito, viu? Não esqueci de você não. Imagina o coração do seu pai em você fazer isso. Só que se você começar a fazer isso todos os dias, depois de 21 dias, você vai criar um hábito. 21 dias depois, você criou um hábito. Você não consegue fazer nada sem parar para ir lá diante dele, só para dizer que o ama. Sabe o que Deus vai ser capaz de fazer por você? Com certeza aquele pai que eu me referi aqui, ele já está pensando, eu vou comprar uma coisa para o meu filho, só por causa de um te amo, eu vou comprar. Imagina você todos os dias, te amo, Senhor. Deus, querida, a minha mensagem é essa hoje. Deus só quer ouvir um pouquinho a sua voz, dizendo, porque você quer dizer que o ama, não porque a música cantou e tocou, não porque alguém falou, vamos dizer todos que ama Jesus, mas porque você disse para você mesmo, é hora de eu dizer para o meu Pai que eu o amo. Amém, querido? É disso que Paulo está falando. Agora, a questão aqui é que quando você começa a fazer muito isso, aí você vai perder o controle. Lembra da visão de Ezequiel? Ele disse assim que a água dava no tornozelo, aí ele andou mais um pouco, a água dava no joelho, ele andou mais um pouco, a água dava aqui, como é que chama? Nos artelhos. Aí ele andou mais um pouco, dava no lombo, ele andou mais um pouco,
Sabe o que é esse andar mais um pouco? É você estar aqui, de novo na adoração, e a água está dando nas suas, só na perna aqui, só aqui na canela. Você está adorando ao Senhor. A água está só ali. E a água vai, e a água vai, e a água vai. Vai chegar um ponto que você vai estar naquela água onde você não tem mais controle. Ele tem controle. Ele começa a controlar. Você entrou para dentro dele. Você entrou tanto naquele lugar que você se perdeu em Deus e agora você está embriagado. Você está lá assim, ó. As dívidas estão aí, os problemas estão aí, mas você não está nem aí para os problemas. Você está diante dele e você só quer ficar diante dele. Você só quer ficar diante dele. Isso é adoração. Essa é a adoração que nós precisamos aprender. Essa é a adoração que nós temos que fazer como igreja e Deus como nosso Pai. Ele está esperando que nós entremos, mesmo em meio a tudo o que nós vivemos nessa terra. Ele quer saber quem são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E se você quiser saber o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, eu estou te dizendo hoje à noite. Aleluia, adorar a Deus em espírito e em verdade, é isso, meu querido, é você pegar você mesmo e começar a pegar você, levar você para aquele lugar e começar a falar para Ele, aleluia, aleluia, eu estou empolgado, queridos, por quê? Porque Deus está me ensinando dentro disso. Deus está me ensinando a ser um adorador. Mas sabe, se você quiser, você pode ir comigo. Nós vamos entrar naquele lugar. Nós vamos mergulhar naquele lugar. Aí, meu querido, você vai ter água para você. E você vai ter água para todo aquele que se aproximar de você. O Benihim, quem já ouviu falar do Benihim? Sabe o que aconteceu com aquele homem quando ele era jovem? Ele é um judeu. E como judeu, ele não poderia crer em Jesus, mas um dia ele resolveu crer em Jesus, e o pai dele o colocou de castigo dentro do quarto, porque ele creu em Jesus, e no quarto não tinha o que fazer. Então Benihim ficava no quarto dele, fazendo exatamente o que eu acabei de dizer para você, porque aliás, eu ouvi o Benihim falar sobre isso. Ele ficava lá no quarto, com Deus, não tinha o que fazer, ele não podia ir para a igreja, ele tinha aceitado Jesus, mas ele não podia, então ele pegava uma Bíblia, e ficava, porque ele podia ficar com a Bíblia escondido, então ele ficava com a Bíblia dele, e ele ficava ali, adorando a Deus, falando para Deus que ele amava a Deus, falando para Deus que Deus era a pessoa mais importante na vida dele. Sabe o que aconteceu um dia, com esse tal de Benihim? Um dia, a mãe dele estava varrendo o corredor, e ele estava dentro do quarto, e ela varrendo o corredor, e quando o Benihim abriu a porta, a mãe dele caiu para o chão. O Benihim olhou, ele não sabia do que se tratava, a mãe dele não sabia do que se tratava, mas sabe o que tinha acontecido? O quarto de Benihim ficou tão cheio da glória de Deus, a vida de Benihim ficou tão cheio da glória de Deus, que quando ele foi sair do quarto, a presença de Deus saiu junto com ele, e agora a mãe dele não conseguiu ficar de pé, por causa da adoração pessoal. E aí, um amigo dele foi buscá-lo na casa, eles iam sair, e eles iam para uma igreja, e quando ele entrou dentro do carro do amigo dele, quando ele entrou dentro, o amigo falou: que isso? Você entrou no carro e a presença de Deus entrou com você. O Benihim descobriu como atrair a presença de Deus, como atrair para ele, como ficar cheio dessa água, como ficar cheio. Jesus disse: e do seu interior fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas. Quando você começa a cantar, você está jorrando do seu interior águas vivas. Quem está dentro de você? Quem está dentro de você? O Espírito Santo. Porque a Bíblia diz: enchei-vos falando, porque Ele está dentro de você, e quando você começa a falar,
das grandezas, das maravilhas de Deus, quando você começa a falar disso, Ele está te levando a isso, você liberou, você emprestou a boca para Ele, você começa a falar, e do seu interior começa a jorrar rios de águas vivas, rios de águas vivas, e pode ter certeza que essa água vai pegar todas as pessoas que estão à sua volta, essa água vai começar a contagiar pessoas que estão à sua volta, essa água vai começar a fazer isso, porque você acha que eu estou pregando o que estou pregando, porque eu estou ficando cheio dessa água, e essa água está jorrando para você, e isso vai contagiar você, isso vai pegar você aqui, isso vai contagiar todos vocês, e vocês não vão querer sair daqui, vocês não vão querer sair com outro pensamento, a não ser o pensamento de ficar diante desse Deus. Sabe de uma coisa, meus queridos? Todos vocês têm desejo pelo sobrenatural, porque todos vocês nasceram do mesmo lugar, todos vocês nasceram da mesma pessoa, todos vocês têm anseio por essa presença, porque foi dessa presença que nós viemos. Nós saímos dessa presença, alguém nos tirou dessa presença, e tudo que o nosso coração, tudo que o nosso anseio é estar diante dEle. Nada é mais agradável do que estar diante dEle. Talvez a sua carne te engane, dizendo que tem coisas mais agradáveis, de que tem comida mais agradável, de que tem coisas na terra que são mais agradáveis, mas não existe nada mais agradável do que você estar diante dEle, e uma vez que você descobre o que é isso, você nunca mais quer sair desse lugar, nunca mais você quer sair desse lugar, meu querido. Quando eu estou muito ocupado, atarefado, fazendo muitas coisas, enrolado com muitas coisas, então, eu começo a não sentir, passo algum tempo sem sentir essa unção, e você sabe que quando eu não sinto essa unção, eu fico triste, quando essa unção não se manifesta, quando eu estou no culto, e se a unção não se manifesta, eu não vivo pelos sentidos, não é isso, não me entenda mal, mas quem que não quer? Toda vez você está aqui, ou em algum lugar, ou você entrar no carro, eu estive com o Newton e com o Jax dentro do carro, e eu falei para eles assim, eu estava na parte de trás do carro, nós estávamos conversando, eu disse, a unção de Deus, a presença de Deus está nesse carro, eu sinto as minhas mãos formigando, a unção está aqui, sabe, meu querido, em poucos minutos, nós três, eu, ele e o Jax, fomos tomados da presença de Deus naquele carro. O Newton estava quase querendo parar o carro, nós estávamos diante dele ali, diante da presença dele, e foi nesse mesmo dia que eu vim para o culto, acho que foi um dia depois que eu vim para o culto, e nesse final de semana, foi quando tudo aconteceu aqui que eu acabei de contar para vocês, e que a Sueli que está ali, foi carregada para a casa dela, não, ela não conseguia ir embora, ela foi carregada, o Eric e o Gustavo carregaram ela, foi assim, não foi? Carregaram ela até a casa dela, embriagada, bêbada. Eu lembro que ela e a Alessandra caíram ali atrás ali, e ali ficaram. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Está aprendendo alguma coisa aqui sobre adoração? Então nós não adoramos a Deus porque Deus é carente. Quando nós adoramos a Deus, nós tocamos Ele, que começa a nos tocar de tal forma, que Ele começa a nos embriagar de tal forma. Aleluia, aleluia. Baixe suas cabeças agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma unção disponível aqui para curar, unção que liberta o cativo, unção de alegria.